Olá, boa noite a todos. Que bom estar com vocês de novo para mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, essa casa espírita situada na Tijuca, no Rio de Janeiro. Essa palestra, ela está sendo transmitida para o nosso canal no YouTube e também para o nosso auditório, que está presencialmente nesse momento na sessão de sexta-feira, às 19 horas, na nossa casa espírita. Agradecer a presença de vocês, o interesse pelo tema, né, aqueles que gostam de conhecer um pouco mais a doutrina espírita, os que são espiritualistas, os que gostam de estudar temas variados, conhecer um pouco de cada religião. São todos muito bem-vindos e o canal do Lar Irmã Zarabatana está aberto para que façam sugestões, indicações, né, de temas que poderiam ser trabalhados nas nossas palestras de sextas-feiras. Para isso, ao final da apresentação, eu vou colocar aqui o site do Lar Irmã Zarabatana, o e-mail do Lar Irmã Zarabatana, para que nós possamos fazer esse contato com vocês. Meus amigos, hoje vamos tratar de um tema que para muitos já é bastante conhecido, para outros ainda gera dúvidas, para os que estão chegando agora no Espiritismo, na doutrina espírita, ainda talvez faça um pouco de confusão. É um tema que outras vertentes religiosas, né, utilizam ou explicam de maneira um pouco diferente. Então, eu quis trazer o tema sobre o que é o umbral para que nós pudéssemos, através da literatura espírita, olhar novamente esse tema e tentar entender um pouco mais. Existem várias outras palestras na internet sobre esse assunto, então a ideia aqui é a gente fazer um pequeno resumo, né, uma sumarização e tentar facilitar um pouco o entendimento sobre esse lugar. Pois bem, vamos começar pelo seguinte raciocínio. Todo e qualquer pensamento emite vibrações. Nós já temos ouvido sobre isso. Existem palestras aqui também no nosso canal falando da importância do pensamento, de como aquilo que a gente pensa emite uma vibração e encontra sintonia com a vibração de outras pessoas. Como o nosso pensamento ele também é capaz de se espalhar pelo ambiente e como que ditar, né, o ambiente vibratório de um determinado local. É por isso que muitas vezes a gente chega, por exemplo, num ambiente de trabalho, ou numa residência, ou num estabelecimento comercial, enfim, e sente que aquele ambiente é um ambiente carregado, é um ambiente pesado, mesmo muitas vezes nunca tendo visto aquelas pessoas, nunca ter ido àquele lugar. Porque ali naquele ambiente existe uma egrégora, existe uma psicosfera, né, formada pelo conjunto de pensamentos das pessoas que ali estão ou das pessoas que ali frequentam. Por que a gente se sente tão bem quando vai até um templo espírita ou um outro templo religioso? Porque ali existe uma atmosfera, né, de pensamentos positivos, de vibrações de amor que são emitidas por encarnados e desencarnados. É fato que muitos de nós, quando vamos até um templo, qualquer um desses, levamos os nossos pensamentos de preocupação, de medo, de raiva, né, inerentes à nossa condição humana. Mas ali é um ambiente protegido, preparado e preenchido com as vibrações também dos amigos espirituais, né, que vão inundar aquele espaço e que vão, se a gente colocar uma balança, né, entre pensamentos de amor e pensamentos de bondade positivos, é muito maior do que as nossas vibrações
negativas de nós que estamos indo lá buscar um socorro. E é por isso que a gente sente aquele conforto, aquele acalanto, né? Aquele sentimento gostoso de estar num ambiente espiritual, num ambiente religioso. Além disso, o nosso pensamento ele é capaz de formar telas mentais que são lançadas na atmosfera. E a qualidade dessas vibrações está em conformidade com a natureza do próprio espírito. Pois bem, então esses pensamentos, eles vão sendo emitidos, é claro que nós não vemos, né? Mas podemos de alguma maneira senti-los. Eles são emitidos no fluido cósmico universal, né, que é esse fluido que permeia e que é a matéria-prima de toda a construção, e ele vai sendo plasmado, né, nesse ambiente, nesse fluido universal. E esse pensamento, obviamente, ele está atrelado à nossa qualidade, à vibração que o nosso espírito é capaz de emitir. Então, se nós estamos numa vibração de raiva, de vingança, de medo, de preocupação, de ódio, né? São esses pensamentos, são essas telas mentais, são essas formas de pensamento que vão sendo plasmadas no ambiente. Se nós estamos numa vibração positiva, de amor, de alegria, de compaixão, de caridade, da mesma forma, isso tudo vai sendo plasmado. E o fluido cósmico universal, então, vai sendo, né, vai acumulando todas essas formas de pensamento. Vamos relembrar rapidamente, aqui no livro A Gênese, de Allan Kardec, que ele diz assim, no capítulo 14, item 2, o fluido cósmico universal é matéria elementar primitiva, né, matéria primeira, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Ou seja, ele é uma matéria-prima da espiritualidade, uma construção divina que é passível de modificações, de transformações, né? de ser moldado. Então, os espaços espirituais e até mesmo os espaços materiais, eles vão sendo construídos num todo, né, através do conjunto dessas formas de pensamento. Então, temos ali um grupo de espíritos, né, com uma determinada característica, uma determinada qualidade vibratória, que conjuntamente, no somatório dos seus pensamentos, vai moldando aquele espaço que eles habitam, aquele ambiente que eles habitam. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, o conjunto de pensamentos vai formar uma atmosfera psíquica, uma psicosfera. Psicosfera é essa que vai moldar o ambiente onde ali se encontram aqueles espíritos. E aí, de novo, a ilustração, né, simulando aqui uma casa espírita, onde encontramos ali pessoas com vibrações e pensamentos positivos, pessoas com vibrações e pensamentos negativos, pensamentos quais vão sendo tratados, obviamente, né? Todos os amigos espirituais vão ali, naquele momento, ajudar a socorrer aquele irmão, tentar mudar um pouco aquela vibração, e os pensamentos positivos vão sendo ali colhidos, né? E também vão servir de elemento de trabalho para os amigos espirituais e vão então fazer a construção daquele ambiente maravilhoso dos templos religiosos. Pois bem, a emissão dessas vibrações, desses pensamentos, nos coloca em sintonia direta com todos os seres, espíritos, existentes nas diferentes dimensões. Então, além de plasmarmos, né, em conjunto de espíritos o ambiente que estamos, como temos vibrações na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória,
automaticamente vamos conviver ou vamos ser atraídos com e para espíritos que têm a mesma sintonia vibratória. Já ouvimos falar muito sobre sintonia, muito sobre afinidade, não é verdade? Não é diferente aqui no mundo encarnado. A gente se afiniza com pessoas que têm os mesmos interesses, os mesmos gostos, os mesmos valores morais, né? Podem ser questões, por exemplo, o mesmo prazer por um determinado esporte, a mesma religião, o mesmo time de futebol. Então, de alguma maneira, temos sintonia com essas pessoas. E quando levamos esse raciocínio para o pensamento, né, nós fazemos uma conexão, fazemos uma teia de pensamentos que vão, então, se entrelaçar e se comunicar. E aí a gente pode imaginar como é que está a psicosfera, o conjunto de pensamentos do nosso planetinha Terra. Vamos pensar aqui, temos um momento de fome no planeta, temos um momento de guerra no planeta, interesses materiais que são predominantes, busca por poder, disputas políticas, agora que estamos aí nos aproximando das eleições. Então, qual é a qualidade da psicosfera do nosso planeta? Se somarmos o conjunto de pensamentos, o conjunto de interesses, a qualidade das vibrações dos habitantes do planeta Terra, qual será a característica do planeta Terra? Talvez não precisemos ser tão pessimistas assim, né? Porque, é claro, nesses bilhões de habitantes que estão encarnados, temos muitas pessoas vibrando amor, buscando se espiritualizar, buscando melhorar, praticando a caridade, fazendo bem, né? E que vão também equilibrar essas vibrações negativas. Fora os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, o dirigente planetário, Ismael, né, que também colaboram para que haja uma atmosfera psíquica positiva, fraterna, otimista no planeta Terra. Bom, então nós já conseguimos entender que o somatório dos pensamentos estabelece a qualidade vibratória de um ambiente e essas formas de pensamento, elas vão plasmando e definindo o ambiente vibratório que nós vivemos. Vamos chegar então, agora vamos começar a nos aproximar do tema principal da nossa palestra, que é o umbral. Pois bem, então, vamos utilizar novamente essa imagem, né, que foi construída para explicar um pouco quais são as camadas vibratórias, quais são os ambientes espirituais que circundam o planeta Terra. E vocês vão poder ver na legenda que ali nós temos no centrinho, né, o nosso planetinha Terra, e a partir do número 2 até o número 4, nós temos diferentes camadas, diferentes espaços espirituais formando a região umbralina. A legenda nos diz que o número 2 é a crosta umbral dos encarnados, número 3, o umbral dos desencarnados, número 4, o umbral médio, onde se situam cidades astrais hospitalares. Então vamos lá. O ambiente umbralino é um ambiente também construído pelo conjunto de pensamentos dos habitantes que lá estão. E pela qualidade das vibrações do planeta Terra, né, dos pensamentos dos habitantes encarnados, os ambientes umbralinos têm uma proximidade, têm uma afinidade vibratória muito parecida, né, ou muito próxima da vibração da Terra. Por quê? Acabamos de dizer, né? Boa parte dos pensamentos que aqui estão são pensamentos de vaidade, de egoísmo, de interesse, de poder, de ganância, etc, etc, né? De violência.
E as regiões umbralinas são locais com uma ainda maior predominância dessas características. Então, é muito normal que haja uma certa afinidade e uma proximidade de um planeta que ainda se caracteriza por provas e expiações com esferas ou regiões que possuem uma similaridade vibratória. Mas é interessante também a gente perceber que, mesmo no conjunto das regiões umbralinas, existem diferenças de qualidades vibratórias. Tanto é assim que existem cidades, né, estruturas espirituais, hospitais, postos de socorro nessas regiões, né, que têm esses núcleos têm características vibratórias próprias e que estão ali para prestar o socorro, o auxílio a esses irmãos. Então, é por isso que quando a gente lê, principalmente as obras de André Luiz, quando ele conta, né, que está visitando ou está prestando um socorro numa região umbralina, muitas vezes os habitantes daquelas regiões não conseguem ver a equipe espiritual que lá está, por essa diferença vibratória, e mesmo não conseguem encontrar estes postos de socorro, esses hospitais, eventuais colônias ou cidades. Porque a diferença vibratória entre esses ambientes de socorro e a qualidade vibratória dos irmãos que lá estão não permite que eles consigam enxergar esses ambientes. Né? Estão em sintonias, em faixas vibratórias diferentes. Então a gente vai percebendo, né, a importância de que nós consigamos construir dentro de nós qualidades vibratórias positivas, né, sutis, que um dia nos levará a ambientes com essas mesmas qualidades vibratórias. Pois bem, o umbral, então, ele é formado por faixas densas, né, criadas pelo conjunto de pensamento desses espíritos, por meio, então, dessas vibrações de baixa frequência. Então, lá naqueles espaços, reúnem-se espíritos com essas mesmas características de pensamentos que vão moldando aqueles espaços, né, que vão construindo aquelas cidades e aqueles ambientes que nós podemos conhecer tanto pelas obras de André Luiz, mas também pelo filme Nosso Lar, né, quando André acorda, desperta lá numa região umbralina, com todas aquelas características que nós podemos ver no filme que vamos abordar já já. Então, quem está no umbral foi atraído pela sintonia dessa vibração. No momento de seu desencarne, qual era a sua qualidade vibratória? Qual era a prioridade do seu pensamento? E aí, nesse momento, essa pessoa é, tal como aconteceu com André Luiz, atraída para um ambiente que tenha essa mesma qualidade. E não, nesse caso, a depender da qualidade do pensamento, será atraído para uma região umbralina. Veja bem aqui, ó. Livros Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, página 48. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham a essa ideia. E essa ideia se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Então, se temos um pensamento, né, prioritário ou principal de raiva, de ódio, né, é esse pensamento que vai se corporificar. De vingança, é esse pensamento. De desistência da vida, será esse. Mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Então, com todos aqueles que estão nessa mesma faixa vibratória.
O umbral, então, né, como ele é folcloricamente conhecido, ele não é o tal inferno, ele não é uma prisão, né? Ele não é um lugar que a pessoa vai e está condenada para sempre, né? Depois da sua morte, e que nunca mais sairá de lá, e que será queimado pelas chamas. Não é nada disso. Ele é um lugar em que será possível esses espíritos, com essas qualidades de pensamento, expurgar todas essas vibrações deletérias. Então, André Luiz passou aqueles anos na região umbralina, de alguma forma, se livrando, né, se despindo daquelas energias, daqueles pensamentos que ele mesmo foi acumulando ao longo da sua última encarnação, em função das suas escolhas, e lá ele vai, né, se livrando pouco a pouco de tudo aquilo. Mas esse livramento, né, essa limpeza, essa renovação, ela não vai acontecer de maneira automática, né? Vai depender também da vontade, né, do interesse, né, daquele espírito que está naquela condição de tentar reverter, de dar uma chance para que a equipe socorrista encontre ali, no seu coração, um pontinho de luz, no seu pensamento, uma pequena vontade de sair daquela situação e possa ser levado, então, para os postos de socorro, para os hospitais, né, para então começar o processo, né, de tratamento, o processo de renovação, até chegar o dia de receber uma nova oportunidade reencarnatória. Nós vimos isso no filme Nosso Lar, né, que André passou por todo esse tempo, foi socorrido pelos amigos espirituais e teve então a chance de despertar no hospital e começar todo o seu processo de reconstrução de si próprio. É claro que muitos irmãos que lá estão, eles estarão de tal maneira possuídos ou dominados por determinados pensamentos e vibrações tão densas que precisarão, né, de ajuda para sair dessa situação. E é por isso que tantos trabalhadores fazem um trabalho tão bonito de ir até esses locais, né, que são locais que normalmente não são convidativos, né, não são interessantes ou gostosos de se frequentar, mas eles se dispõem a colocar o pé na lama, a diminuir a sua faixa vibratória para dar a oportunidade a esses irmãos de serem socorridos. Então vamos ver aqui uma pequena passagem no livro Libertação que André vai descrevendo, né, aquela região que ele visitava. Então, após a travessia de várias regiões em descida, né, descida vibratória, com escala por diversos postos e instituições, né, que ele foi encontrando na medida que ia descendo nessas camadas vibratórias, penetraram o vasto domínio de sombras. A volitação naquele lugar, né, a capacidade de transporte por volitação era impossível, porque era uma região muito densa. A vegetação tinha um aspecto sinistro e angustiante. As árvores possuíam galhos quase secos, semelhando-se a garras. Gritos e gemidos angustiosos eram pronunciados em todos os tons, né? Muito sofrimento, muitas pessoas perdidas, muitas pessoas doentes, né? Pessoas alucinadas. O ar parecia constituído de fluidos viscosos. Até para ele respirar ou algo parecido com respirar, né? Era difícil, né? Porque a vibração era tão pesada, o ambiente esfumaçado, que era difícil respirar, né? O ambiente lembrava a obra de Dante Alighieri. Olha só. E aí eu peguei aqui um pequeno recorte, né, dessa imagem, dessa pintura do tão conhecido Inferno de Dante Alighieri, né, que ele
retrata aqui uma região que seria o inferno ou a região umbralina, né, com tantos espíritos em condições ruins, em condições de sofrimento, né? Então, já naquela época, já se tinha, os artistas já tinham inspirações, né, da espiritualidade sobre esses espaços e podiam, através das artes, né, de alguma maneira, retratá-los para que nós pudéssemos conhecer e compreender um pouco melhor. Então, peguei também uma ilustração do projeto Imagem sobre essa obra Libertação de André Luiz, que é muito interessante porque, vejam só, a imagem mostra uma determinada região umbralina e nós podemos ver aqui construções, né? Mesmo na região do umbral, existem construções, existem palácios, né? Existem determinadas moradias. Podemos ver aqui à direita a imagem de um guarda, vários irmãos aqui perambulando em situações deprimentes. E vocês veem algumas imagens de umas fumacinhas, né, que são os chamados ovoides, que são pensamentos que estão ali cristalizados e obsidiando, possuindo aqueles espíritos. Então, quando um irmão, por exemplo, ele desencarna dominado de uma maneira pelo ódio, por exemplo, aquele pensamento, ele se cristaliza, né? Ele forma aquela forma pensamento, né? E vai acompanhando aquele irmão, meio que deixando ele num estado de alucinação permanente, porque ele tem uma ideia fixa sobre aquele ódio, né? Vemos também alguns animais diferentes, né? Animais estranhos, pessoas sofrendo. Ali na janelinha da construção, vemos André Luiz e a equipe de socorristas desse livro, né, que estão passando por aquela cidade, conhecendo aquela região, com o intuito, inclusive, de falar com o seu dirigente. Sim, aquela região ali, umbralina, havia um dirigente chamado Gregório, que era um espírito muito inteligente, né, mas que infelizmente utilizava a sua inteligência para dominar e controlar todos aqueles espíritos em estado de sofrimento. E a história, né, se passa, um livro altamente recomendado, se passa para que ocorra a libertação do próprio espírito Gregório, né? E aqui temos uma outra imagem que caracteriza bem essa diferença vibratória, né, entre André Luiz e os irmãos socorristas, para aquele ambiente dominado por sujeira, dominado por sofrimento, até mesmo por batalhas, né? Vemos ali a árvore com seus galhos secos. Então, com isso, a gente consegue visualizar um pouco mais, né, que regiões são essas, como elas são construídas, como possivelmente muitos habitantes encarnados ainda serão atraídos para lá. E aí nós temos uma outra palestra aqui no Lar Irmã Zarabatana, em que também falamos um pouco sobre isso, né? Quando desencarnarmos, para onde seremos atraídos? Nós vamos para um posto de socorro, para uma colônia espiritual, como o nosso lar? Nós vamos para um ambiente de luz? Nós vamos para uma região umbralina? Nós vamos permanecer aqui no planeta Terra, né, perambulando, obsidiando alguém? Enfim, esse é um material complementar à nossa palestra de hoje. Pois bem, para a gente terminar, eu queria trazer uma reflexão adicional. Essa é uma imagem da Cracolândia, em São Paulo, né, que é um espaço que certamente vocês conhecem pelos telejornais, né, um ambiente também de muito sofrimento, de pobreza, miséria, fome, doenças, consumo de drogas, diversos problemas sociais, né? E eu pergunto a vocês, principalmente aqueles que têm medo de um dia desencarnar e ir para uma região umbralina. Será que
no planeta Terra, existem espaços, ambientes como esse, e eles são muito diferentes dessas regiões umbralinas. Será que nós, pela nossa incapacidade de compartilhar, de socorrer, de ajudar, não estamos também construindo regiões umbralinas no planeta Terra? Será que as vibrações, a qualidade dos pensamentos, o comportamento das pessoas numa região essa, como a da Cracolândia, e de tantas outras regiões no planeta Terra, não são muito similares às das regiões umbralinas? Então, quando a gente acha que um umbral é um lugar muito diferente, é um lugar inalcançável, é um lugar de um sofrimento inimaginável, vamos parar para pensar em determinados locais no planeta Terra, talvez as regiões de guerra, talvez as regiões africanas de extrema pobreza, né, não sejam muito similares ao sofrimento que os nossos irmãos espirituais passam nas regiões umbralinas. Porque isso nos traz a responsabilidade, né, o dever de transformar esses ambientes, né? Sejam os governantes, a quem nós tradicionalmente atribuímos a responsabilidade, mas mesmo nós, né, num trabalho de formiguinha, aonde podemos ir, o mínimo que podemos fazer, né, todos nós, em conjunto, se somássemos todos nós os nossos pensamentos a favor do bem, e não só o pensamento, mas também a ação, certamente conseguiríamos transformar regiões como essa. Então, meus amigos, espero ter contribuído, né, para o entendimento do que seja umbral. Aqui estão os nossos canais do Lar Irmã Zarabatana, para que vocês possam comentar, tirar dúvidas, sugerir palestras, e eu agradeço demais a atenção e o interesse de vocês, desejando uma agradável noite. Muito obrigado.